Nós estamos no ano 2019, em junho 12, Dia dos Namorados. Né? Então, nós vamos hoje oportunizar a perguntas livres sobre diversos assuntos. Se alguém estiver acompanhando pelo YouTube, né? Ou pelo Instagram, podem fazer as perguntas que a Marina, que está ali, ela repassa para nós. Bem, Marina, você tinha uma questão inicial, pode fazê-la? Sim, claro. Como que o Espiritismo entende karma? Certo. A pergunta é extremamente importante. Primeiramente, convém esclarecer que a palavra karma é usada sim na doutrina espírita. Apenas o sentido é específico. É um pouco diferente da noção de karma de algumas filosofias ou religiões espiritualistas do Oriente, que tem uma ideia de karma um pouco diferente. A palavra karma, ou fatores kármicos, situações kármicas, se encontra em livros editados pela Federação Espírita Brasileira, pela FEB, comentadas pelo Espírito Emmanuel e por outras entidades espirituais, através de médiuns de alto nível, como Chico Xavier e outros. Então, a palavra karma, ou kármico, é sim utilizada. Agora, é importante que nós compreendamos como é que o Espiritismo dá o sentido de karma. Primeiramente, o seguinte, de uma forma mais comum, o pessoal usa karma a nível popular, muito bem, a nível popular, ou a nível de uma compreensão não muito aprofundada, como se seja o sofrimento que a pessoa está passando para que com isso, entre aspas, estaria pagando alguma dívida do passado. Essa é uma noção comum de karma que a gente escuta. Tem um problema, então o indivíduo diz assim, o meu karma é minha sogra. Coloca assim, então o meu karma é essa asma. Isso é o conceito comum, trivial, mas popular. Bem, então vamos analisar qual é o sentido da palavra karma para nós espíritas. Em primeiro lugar, a karma é uma palavra que vem do sânscrito e que significa ação. Ação. E não reação, não castigo, não consequência. Significa ação. Como assim? Então, o karma do indivíduo, que ele disse que tem uma sogra que é muito complicada, que mora com ele, que domina a casa, que desfaz as coisas, etc. Então ele diz, o meu karma é a minha sogra. Não. Qual é o sentido correto de karma? O karma é a ação que você tem que fazer, desenvolver para superar a dificuldade sua com a sogra e da sogra com você. O seu karma é desenvolver uma ação construtiva para a superação de um problema, de uma dificuldade. Então, karma sempre é algo de bom, de positivo, de construtivo que eu tenho que efetuar para resolver uma dificuldade que eu tenha. Bem-vindo. Certo? Então, o seguinte, agora, então, tendo colocado que karma não é castigo, karma não é o sofrimento, mas karma é a ação que se tem que se desenvolver para superar o problema. No caso, por exemplo, de um indivíduo asmático que chegou e me colocou no consultório. Doutor Ricardo, senhor espírita, tá? Mas meu karma é essa asma. Entende? Como é que a gente vai explicar para ele, se tiver oportunidade, né, de explicar essa questão? Não, o karma seu não é a asma. O seu karma é a ação, porque karma quer dizer ação em sânscrito, né, repetindo, de propósito. É a ação que você tem que fazer para superar a sua asma. Você não tem que sofrer, você tem que superar, você tem que vencer, você tem que tratar energeticamente, fisicamente, mentalmente e emocionalmente. Então essa asma está apresentando em você por quê? Porque o seu brônquio, os seus brônquios e
bronquíolos estão fragilizados. Por que se os brônquios e bronquíolos estão fragilizados? Porque o seu campo energético, o fluido vital, que está no duplo etérico, está em desarmonia. E por que o corpo vital, o duplo etérico, está em desarmonia? Porque reflete a imagem, o modelo do seu corpo astral ou perispírito, que é chamado corpo emocional. Então, vem das suas emoções. Tudo isso é comandado pela sua estrutura mais superior, que é o corpo mental, que gera essa consequência toda. Então, tem-se que o seu karma consiste em modificar o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral e o corpo mental. Essência do espírito. Tá? Então, esse é o sentido de karma. Pode perguntar. Tá, mas esse karma, essa ação que a gente deve fazer, ela acompanha a gente em todas as encarnações até que a gente resolva de fato? Vai ser sempre o mesmo karma até que seja resolvido? Não será necessariamente o mesmo karma. A tendência é a pessoa pode resolver numa encarnação só, às vezes pode precisar de mais, porque depende da origem dessa dificuldade que ele tem que tratar. Então, eu já tive, por exemplo, pegamos o exemplo da asma, uma pessoa que é asmático, que fez terapia de regressão de memória comigo, né, de vidas passadas. Eu estava imaginando que ia parecer que ele sufocou alguém com um travesseiro, uma coisa assim, né? Que nada, ele morreu esmagado, com falta de ar, entende? Num acidente. Então a impressão foi tão forte, marcou tão profundamente no corpo astral, que ele tinha asma. Entende? Então vai depender da origem. Tem pessoas que têm asma há alguns anos e depois somem com tratamento. Tem pessoas que vão até o final da vida com asma, voltam a outra encarnação com asma ainda. Mas aí no caso desse teu paciente, o simples fato dele ter tido consciência do que aconteceu melhorou o problema da asma. Isso foi um fator, mas não foi tudo. Entendi. Porque a gente sempre coloca para ele o seguinte, que aquilo que eu estava colocando no início, né? Que o seu brônquio, no caso da asma, o seu brônquio é sensível, porque está ligado à desarmonia das energias. Então é bom você tomar passe, fazer a prece, tomar água energizada, fazer a reunião de harmonização no lar, enfim, trabalhar com as energias. Você precisa mudar o seu emocional, entende? Não ficar tão ansioso, tão angustiado, tão triste, ou tão ciumento, invejoso, etc., que é mais difícil dizer, né? Mas, na verdade, aí para ter paciente já não volta mais, né? E mudar o seu mental, ou seja, ter pensamentos mais construtivos, mais saudáveis, etc. Então, agora, o fato de tomar consciência desbloqueia aquilo e facilita muito, é meio caminho andado. Você continuar persistindo no mesmo tipo de postura, não muda. Entende? Frequentemente muda porque a gente dá um direcionamento de uma visão espírita, né, nesse trabalho. Né? Então, consiste nisso. Muito bem. Você queria trazer uma questão, pode repetir? Sim. Mais alto para gravar, Alex. Então, se fala muito nas casas espíritas em caridade. Tudo que é religião fala de caridade. E eu tenho uma dificuldade de entender qual é a exata dimensão dessa palavra no espiritismo. Certo? Bem, se você pegar uma epístola do apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: se deres tudo o que tu tens, mas não tiveres caridade, e continua. Eu quando eu li a primeira vez, disse, caramba, se o cara deu tudo que tem, como é que ele pode não ter caridade? É porque o sentido de caridade não é dar sopa, dar para quem tem fome. Claro, é bom, também é. Mas o sentido mais profundo é aquela caridade que não é só para o corpo biológico, para fome, para frio, etc. Ninguém está dizendo que é contra. Estou dizendo que o sentido mais profundo é a caridade do esclarecimento, da orientação, da oportunização. Então, quando eu era mais jovem, se falava sempre em assistência social, só dava-se
aquilo que a pessoa tinha, dava fome, dava agasalho, etc. Depois houve uma mudança, uma conscientização, isso a nível global, não só na doutrina espírita, né? É que você vê aquela máxima que não vale só dar o peixe para quem tem fome, mas é muito melhor ensiná-lo a pescar, né? Essa frase é clássica, todo mundo conhece e tal. Mas significa o quê? Uma mudança de postura, de que você não fica alimentando o indivíduo e fica dependente e ele não muda a sua postura e não muda a sua vida. Tá? Então, essa mensagem de ensinar a pescar é evidentemente nesse sentido. Né? Agora, o ideal é que a caridade, na dimensão espírita, seja caridade para o espírito. Certo? Mudar as pessoas, porque nós vamos ter um planeta, nós teríamos um planeta igualzinho, certo? Onde as pessoas todas vão passar sem fome, todo mundo tivesse escola, etc., e todo mundo continuasse no mesmo nível de pensamento, de energia. Então, o que se faz de orientação, de esclarecimento, de caridade, a essência, a pessoa em si, entende? Né? Esse é o sentido mais profundo de caridade. Tá? Não confundindo com uma ação social. Não confundido com uma ação social. Seria certo dizer que a caridade correta é aquela que transforma tanto quem recebe quanto quem dá? Pode-se dizer. Pode-se dizer, sim. Que se transforma realmente, né? Com certeza. Com certeza. Mas o importante na caridade é que não se tenha intenções com ela, né? Então, às vezes, a gente está querendo ajudar porque quer que aquela pessoa tome um rumo na vida. Né? É boa a intenção, mas o rumo, a escolha da pessoa, não de quem está ajudando. Não impor, né? Não impor, não é? Claro. É como se o indivíduo está com 40 graus e tem uma infecção importante, não adianta só dar o antitérmico para baixar a febre e continuar a infecção e morrer depois da infecção. Isso em termos físicos, né? Você deve dar o antitérmico, mas você tem que ir na causa e debelar a infecção, senão a pessoa vai complicar, vai ter problemas muito maiores, né? Então, você pode atender uma necessidade imediata, mas procura ver o que é mais, trabalhar mais na profundidade, né? Uma vez eu citei aqui também, não sei se você estava, alguém perguntou alguma coisa parecida, porque alguém perguntou o seguinte: mas quando se faz aquela caridade com outro material, só com um objetivo, seja um objetivo político, um outro objetivo qualquer, né? Ou até mesmo para ir ganhar, entre aspas, o reino dos céus e coisa parecida, né? Tem valor ou não tem valor? Bem, tudo vai depender da sequência. Ali no Centro Amor e Unidade do Apóstolo, tem o seu Valmir, alguém conhece? Eu conheci ele há uns 15 anos atrás. Exatamente. Há uns 25 anos atrás, mais ou menos, aproximadamente, ou 30 anos, não sei, eu cheguei a acompanhar o seu Valmir naquelas visitas que eles faziam, aqueles casebres lá no morro. Ele tinha uns mapas assim, para você localizava, tem lá em tal lugar. Então a pessoa ia de carro, então se levava comida, roupinha para as crianças, uma série de coisas, ele lia o Evangelho e tal. Ele fazia e eu, às vezes, ia ajudar. Depois eu vi que o meu caminho era outro, assim, era ajudar no outro sentido, porque outras pessoas podem fazer isso também. Mas é muito bom. E a gente sente muito bem. Mas o que é que eu quero chegar? É que num determinado dia, eu encontrei um amigo lá, um conhecido lá, né? Ele estava lá com os pacotes, assim, eu sei, o que você está fazendo por aqui, fulano? Ele assim, sabe o quê? Porque eu sou candidato, você é candidato a vereador, estou já fazendo as amizades por aqui e tal, e distribuindo lá, falando com um, falando com outro e tal. Passou um tempo, houve as eleições, e ele não foi eleito. E eu estava lá numa ocasião com o seu Valmir,
Aí de repente encontrei ele de novo. Eu disse, ué, a eleição já passou, segundo turno, assim, sabe o que eu gostei? Sabe o que eu gostei? Ajudei umas crianças, umas pessoas, fiz umas amizades e vou continuar vindo aqui. Você veja só, mesmo com a intenção do interesse secundário, que seria ganhar votos, ele acabou acostumando e desenvolvendo uma atitude benemérita, socialmente falando. Entende? Então tudo é muito relativo, não é verdade? Tudo é muito relativo. Não é que a gente recomende dessa forma, mas são caminhos, às vezes, que levam a resultados surpreendentes. Né? Bem, vamos adiante aí. O que mais que nós podemos trazer de questão? Queres trazer alguma questão sobre energia? Bom, não sei. À vontade. A questão sobre a energia ela é muito ampla e complexa, mas tem uma que é bem básica, que é uma coisa que às vezes até me impede de continuar tendo conhecimento da energia, que é assim, energia, fluido cósmico universal, mais prana, mais um monte de outros nomes, tá? É tudo a mesma coisa? Bem, eu posso dizer o seguinte, que óculos e cadeiras são a mesma coisa, porque ambos são matéria, são energia condensada. Como eu posso dizer que fluido cósmico, fluido universal, fluido cósmico universal é a mesma coisa, são sinônimos, né? Então, recapitulando, fluido cósmico universal é a matéria inicial, primitiva do universo, isso é cósmico universal, né? Do fluido cósmico universal, ou energia universal, derivam-se todos os outros tipos de energia. Então, você vê lá em cima, fluido cósmico, faz uma setinha e vai dando as derivações. Então, em Júpiter, os fluidos de Júpiter são diferentes dos fluidos da Terra. São muito mais sutis, muito mais... É algo assim, muito mais sutil, o termo mesmo. Agora vamos ver fluido vital. Fluido vital é sinônimo de energia vital, sinônimo de prana, é a mesma coisa. O que é o fluido vital? É repetindo, uma derivação do fluido cósmico, certo? Que é sobre a ação da energia do Sol, energia solar. Não é o Sol que esquenta, é o Sol, a energia espiritual do Sol, certo? Transforma-se em uma energia específica que aqui no nosso planeta ela é puxada, digamos assim, sugada, atrai quando tem uma estrutura orgânica. Então, por exemplo, na pedra não tem fluido vital, tem outros tipos de energias, mas não tem fluido vital. Só tem fluido vital seres que têm ciclo vital. O que é ciclo vital? Nascer, viver, reproduzir e morrer. Então, uma bactéria nasce, cresce, reproduz e morre depois de um tempo. O vírus também. É um ciclo diferente, muito específico, mas tem. Então, todo ser vivo, toda planta, toda bactéria, toda ameba, toda lagartixa, todo leão e todo ser humano tem fluido vital. Isso é que nos dá a qualidade de vida. E o que é a morte? A morte não é a saída do espírito. Não é porque o espírito sai do corpo que o corpo morre. É o contrário, exatamente. Então a gente tem uma patologia, um enfraquecimento, uma coisa. Nossa estrutura orgânica, as cadeias de carbono, as proteínas e tal, não consegue mais reter o fluido vital. E ele se esvai. E isso faz com que o perispírito, o espírito se desloque, saia. Tá? Então, o fluido vital é uma especificação, uma derivação das mais importantes do fluido cósmico universal. Foi uma boa questão para começar. Tá? Se vier outra sobre energia, pode fazer assim, tá? Quer fazer agora ou quer pensar? Vou ter que pensar um pouquinho. Não, tudo bem. Eu tenho uma pergunta. Esse fluido vital, então, conduziria o ser humano a nascer, viver, se reproduzir e morrer. Isso? Daria essa especificidade
para nós. Tá, pode se dizer assim. Mas e aí os casais que não querem ter filhos? Qual é a questão? Como é que, tipo, essa seria a ordem certa da vida? Casar, nascer, isso, tipo, nascer, viver, reproduzir, porque daí os casais que não querem ter filho não vão ter a parte da reprodução. Bom, digamos o seguinte, nascer, viver, reproduzir, depois, né, morrer, é o ciclo normal de vida dos seres comuns. Então, uma bactéria da tuberculose faz isso. Mas, a Madre Teresa de Calcutá não fez isso. Uhum. Mas ela é muito mais evoluída, provavelmente, do que nós. Entende? Por quê? Porque ela não reproduziu, em termos biológicos, mas teve uma vida de grande utilidade, de grande amorosidade, de grande crescimento dela, de evolução espiritual dela. Então não é obrigatório, entende? Dentro da definição de ser vivo, como é que se identifica um ser vivo? Se ele tem essas características, entende? Ele pode reproduzir ou não. A pedra não pode casar com outra pedra, tem uma pedrinha, não dá. Né? Um diamante com um diamantezinho, né? Não dá também. Mas qualquer ser vivo que tem ciclo vital, é isso. Mas pode. Né? Tanto que muitos morrem muito cedo, né? Muitos morrem cedo, Sim, você também não. exatamente. É determinado que tem que fazer. Exato. Com relação ao compromisso espiritual, antes de reencarnar, há uma programação. Então, por exemplo, Chico Xavier, com certeza não foi programado, não havia na programação dele, estou teorizando, mas pela lógica. Né? Você vai casar, ter tantos filhos e tal. Não, porque como é que ele ia estar psicografando o dia inteiro, trabalhando isso, aquilo, com um filho pequeno, com um filho grande, com um filho adolescente? Não dá, né? Não dá. Né? Então, dentro da programação de certas pessoas, não está a questão de casar ou de ter filhos. Entende? Desde que tenha uma vida útil. Extremamente útil. Né? Então, são caminhos. Né? Muito bem. Quer ler alguma? Mudando um pouco de assunto, então. Isso. Sobre a questão da incorporação. Quando um espírito se comunica, ele entra dentro do corpo do médium? Essa é uma questão que muitas pessoas pensam, né? Então o espírito vai se comunicar se ele entra dentro do médium. Isso não existe. Ele nunca entra dentro do corpo do médium. Mesmo porque dois espíritos não podem ocupar o mesmo corpo. Não há como. Aí alguém argumenta o seguinte: não, mas eu vi uma pessoa que estava em transe psicofônico, só que não dizem transe psicofônico, estava incorporada. Né? Estava incorporada com o espírito atrasado, obsessor, ela se jogava na parede, ela se mordia, ela se cortava, ela se machucava toda. Então não era ela que estava fazendo isso. Não, claro que não era ela. Entende? Mas o espírito estava dentro dela. Não estava. Mas como é que pode ela fazer tudo isso? Dá para explicar pela comparação, pela hipnose. Então, por exemplo, como é seu nome? Zelândia. Então, digamos que eu fosse hipnotizar, hipoteticamente, a Zelândia. Zelândia, o frio aumentou muito. Ele fala que ele prepara, tal, relaxa, tal, fecha os olhos. O frio está muito forte. 2 graus. Está muito frio. Aí a Zelândia começa a tremer. O frio está aumentando, Zelândia está 10 abaixo de zero. O lábio dela começa a ficar roxo. Entende? A orelha fica gelada. Ela começa a tremer. Pelo amor de Deus, um casaco, eu não aguento mais. Gente, eu estou a 3 metros dela. Eu não estou dentro do cérebro dela. Mas ela está ali toda contraída, com frio, pedindo, pelo amor de Deus, um casaco, porque o campo mental meu, de hipnotizador, a envolveu, certo? E houve um comando sobre o campo intermediário, sobre os fluidos, e ela sentiu tudo aquilo. Da mesma forma, um espírito obsessor, quando se comunica, ou quando envolve, domina um médium desequilibrado, claro, doente, enfermo,
E se joga para cá, se joga para lá. Né? Claro, na sessão mediúnica ninguém faz isso, ninguém se joga, todo mundo fica quietinho, sentado e tudo mais. E dá a comunicação do espírito agressivo, doente, sem dizer palavrão, porque controla, né? Sem se levantar, nada disso. Né? Então há um controle. E quem está vendo o obsessor ao lado. Está descrevendo, olha, assim, tem tais características, é um homem ou é uma mulher e tudo mais. Então ele se aproxima e o campo mental dele é captado para o médium e transmite. Então não entra dentro do corpo. Aquele filme Ghost mostrava uma corporação, aí fazia blum, né? Entrava assim, né? Pum, saía, né? Não acontece assim. Certo? Se aproxima. Mas é muito comum que os médiums, eles modifiquem a voz, modifiquem os gestos e tudo, quando estão passando com informação mediúnica. Sim. Né? É essa questão do corpo mental mesmo, uma influenciação do corpo mental do espírito que está transmitindo aquela mensagem? Sim, porque o médium ele pode receber a informação, a comunicação do espírito de uma forma consciente ou inconsciente, né? E essa divisão consciente e inconsciente ela é didática, tem um montão de níveis intermediários. Então, o que seria, em termos didáticos, um médium consciente? Então, o espírito vem, se aproxima, aí ele assim, ó, sinto que é um senhor francês que está aqui. Entende? Aí os videntes vêm, escrevem, e dizem, o nome dele é Pierre e tal, etc. Aí o médico começa a falar, boa noite, meus amigos e tal, etc. E dá a mensagem, o médium capta pelo chakra coronário, vai à glândula pineal, vai ao córtex cerebral, vem os nervos aqui na laringe e ela fala. Então passa pela consciência do médium. E o médium, nesse caso, de captar pelo coronário, ele fala com seus erros de português, que não é do Pierre, mas é do médium, fala com seus trejeitos e tudo mais. A mediunidade totalmente inconsciente, didaticamente colocando, vem o francês ali, né? Há ligação diretamente com o chakra laríngeo aqui, vem o fluxo de energia aqui, e ele fala assim, bonsoir, né? Já fala em francês, né? Aujourd'hui, e vai, por aí vai. Né? Ou pode falar em português também, né? Mas ele pode falar em francês e o médium dá a comunicação. O Chico Xavier, por exemplo, recebia, né? Psicografias inconscientes, que não era pelo laríngeo, mas era por um chakra secundário chamado chakra humeral, de trás para frente, de baixo para cima. Eu tenho uma em casa, inclusive, porque eu uso nas palestras para mostrar. Ele escreveu em inglês, invertido, de trás para frente e de baixo para cima. Nossa, que complexidade. É incrível, né? Você olha assim, com os colunas, não tem sentido. Porque são letras M, Y, O, né? Entende? Termina com YM. Era M, Y, B, R, assim, my brothers. Isso, quer dizer, na verdade, a palestra começava pela última linha. Pela última linha e invertido, da direita para a esquerda. A gente escreve assim, né? Nesse sentido contrário. Né? Mas, Ricardo, um médium ele pode variar nessa questão de ser consciente e inconsciente, se existe essa nomenclatura correta, né? Ele pode passar uma mensagem direta, e ele ter toda a variação do espírito, por exemplo, no caso da linguagem do francês ou do alemão, né? Sim. Do Dr. Fritz, por exemplo. E ele pode receber muitos também de forma consciente e ele filtrar? Pode. Ou é realmente estanque assim? Não, pode. O médium pode escolher a forma de comunicação? Sim e não. Por exemplo, se ele está na sessão mediúnica, se está aberta, preparado para o seu trabalho,
ele vai dar a comunicação da forma mais natural e mais fácil para ele e para os espíritos comunicantes. Então, se ele é inconsciente, ele dá no inconsciente. Então, o Chico escreve assim, podia escrever assim. Porém, o Chico podia prestar atenção e escrever. Só que é muito mais rápido ele escrever rapidamente, porque são centenas de mensagens numa noite que ele recebia. Entende? Tá? Minha esposa, por exemplo, ela recebe o quê? Ela recebe conscientemente. Ela escreve devagarzinho, está acompanhando. Ah, que interessante, para, escreve de novo, entende? Bem devagarzinho. Tá? Então é bem consciente. Agora, o médium que é totalmente inconsciente, ele pode ter uma comunicação consciente também. Agora, quem é totalmente consciente, é difícil dar uma comunicação inconsciente. É bem mais difícil. Certo? Porque não tem essa característica. Assim. Não quer dizer que um seja mais evoluído que o outro, não. São aptidões específicas, assim, né? Interessante. Durante o sonho, pode acontecer um atendimento mediúnico? Com certeza. Durante o sonho, pode acontecer um atendimento mediúnico, sim. Pode acontecer. E não é tão raro. Não entendi. Poderia me dar um exemplo de como poderia acontecer isso? O sonho? Do sonho tendo um atendimento mediúnico. Bem, se alguém está, digamos, doente. Sim. Tá? Doente, está dormindo, pode um espírito ir lá conversar com ele, orientar ele, como é que... Eu acho que a pergunta é o contrário. Então, A pergunta, no caso, né? O contrário. Então, por exemplo, se eu estou dormindo e durante a noite eu posso me desdobrar fora do corpo e trabalhar mediunicamente em outros lugares. Isso acontece com frequência. sim. Sim. Por isso a sensação, quando acorda, de que não era um sonho. Muitas vezes sim. Né? Muitas vezes sim. E por isso algumas pessoas às vezes acordam cansadas e não conseguem entender por quê, porque dormiram bem a noite toda e acorda cansada. Isso pode acontecer? Mas existem outras causas, além de causas orgânicas e tudo mais, mas em termos espirituais, no caso de uma mediunidade não equilibrada ou mediunidade não harmonizada, ou mediunidade que a pessoa não está trabalhando, desenvolvendo e educando, ela afeta 4 centros cerebrais. Afeta o centro do apetite, afeta o centro do sono, afeta o centro da agressividade, são núcleos neurônios, né? Núcleos cerebrais, e afeta o centro da sexualidade. São 4 centros que são afetados principalmente. No caso do centro neurológico do apetite, a pessoa tem ou falta de apetite muito grande, passa a ter, que não era comum, ou tem um apetite exagerado, então ou tende a anorexia, ou tende a bulimia, não quer dizer que vai ter, mas tende, ou então ela tem distorção do apetite, só sente vontade de comer aquilo que não lhe faz bem. Então não pode. Tá? Então o centro do apetite é afetado. Outro centro cerebral que é afetado, a mediunidade que não está sendo trabalhada, estudada, desenvolvida, etc., é o centro do sono, que pode dar parecido com o apetite, ou dar insônia, ou sono difícil, dificuldade de dormir, ou dar sonolência durante o dia inteiro. Ou então ela dorme, mas tem um sono de baixa qualidade, por influência, por captação de energias, por desequilíbrios energéticos, sente fluido daqui e de lá, entende? Tem pesadelos, então, por uma mediunidade fora do equilíbrio. Tá? Então, respondendo a questão do sono, pode ser afetado sim pela mediunidade. Mas geralmente o médium que não estuda, não tem consciência, ele deve nascer com mediunidade, né? Mas não estudou, não tem consciência, é desequilibrado, ele sente tudo isso simultaneamente, não? Esse desequilíbrio todo.
Ou dá pra, por exemplo, chega um médium no seu consultório, Sim. né, e começa a relatar os problemas, né? Você consegue identificar assim, é essa parte do neurônio, é só essa parte, ou o médium ele é todo desequilibrado? Dá para setorizar também assim didaticamente? Dá sim. Porque nós sabemos que não há duas pessoas iguais no planeta Terra. Entende? Então tem pessoas que... aí vai das tendências da pessoa. A mediunidade em desequilíbrio, ela não gera nenhum problema. Ela exacerba as tendências que já existem. Certo? Então, os centros cerebrais mais afetados é aqueles que a pessoa já tem mais desarmonia. Pode ser a agressividade, por exemplo. Pode ser heteroagressividade com os outros, a agressividade no falar, no agir, etc. Pode ser autoagressividade, tanto física quanto psíquica. Né? Pode ser, né? A pessoa fica buscando coisas que sabe que fazem mal, que não é o caminho, enfim, mas fica insistindo nisso. Mas aí só outro médium conseguiria entender quem é o médium que está em desequilíbrio, porque são assim sintomas, vamos pôr entre aspas, relativamente comuns, que Sim. podem atingir a todos em determinados graus. Sim. Qual é o limiar para eu saber aqui é uma mediunidade mal desenvolvida e aqui é só um sintoma de outra coisa? Ótima pergunta também, tá? Não, por si só a gente não vai nunca considerar que é problema de mediunidade, isso aí, bem lembrado, Marina. Mas a pessoa chega e a gente começa a conversar. A pessoa não é espírita, nada, não vai chegar e falar assim, mediunidade, não vou tomar esse médico, se mediunidade ser maluco, fala até com fantasma. Então não vou ajudar essa pessoa que não é o caminho por aí. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai sondar as outras características. Como é que é seu sono? Como é que é seu sonho? Eu sonho, engraçado, eu tenho uma ilusão assim que vem umas coisas, umas figuras assim cinzentas e de noite, fica ao redor, e fico gritando, etc. O que mais? Assim, você ouve alguma coisa diferente, ouve alguma coisa, aí que só... eu acho que tem medo que me leve, que me interne ali, mas eu às vezes vejo uns bichos, às vezes vejo isso, vejo aquilo. Vi uma vez uma pessoa que já morreu, um sonho maluco. Então a pessoa vai colocando, e a gente olha, isso aí é um fenômeno que é estudado pela ciência, entende? É um fenômeno que a parapsicologia chama de psiteta. Teta é letra teta, vem de thanatos, que é morte. Então, algumas linhas de parapsicologia estudam o fenômeno psiteta. Então, isso trata-se de um fenômeno psiteta, que é uma percepção de energias de outra dimensão. Aí a pessoa vai, daqui a pouquinho ela diz assim, a minha mãe é espírita, doutor. Bom, aí fazer um pouco. Aí ficou mais fácil, né? Senão a gente vai ter que dar a volta para explicar uma série de coisas, né? Oi, tudo bem? Bem-vindo. A sua cadeirinha estava esperando aqui, ó. Tá aqui, ó. Você está aqui. Está na cadeirinha da doutora Giovana, que eles não veem. Muito bem. Mas, então é isso, Marina. Então vai depender do conjunto de informações que a pessoa tenha. Entende? E duas perguntas. Então, ótimo. Tá rendendo. Todo mundo é um médium em potencial. E a outra pergunta é se mediunidade é tipo genético. Interessante. Bem, se todo mundo é médium e se é genético. Bom, a mediunidade é um atributo de todo ser humano, vírgula. Porém, são graus muito pequenos que a pessoa tem, ou porque não desenvolveu, ou porque não tem essa habilidade ainda, etc. Mas em potencial, todo ser humano é capaz de captar energia, de ver, mas às vezes nem nessa encarnação vai conseguir fazer isso, mas potencialmente todos são. Agora, existe a mediunidade tarefa, ou mediunato.
mediunato ou mediunidade tarefa seria o seguinte: seria a pessoa que dentro da programação dessa encarnação, ela tem, você vai reencarnar em Florianópolis, você vai trabalhar nessa área da saúde, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e você vai exercer a mediunidade por isso. Então, é preparado lá durante 50 anos de espiritualidade, trabalhado todo o corpo astral, já traz essas habilidades já de vidas anteriores, já foi feiticeiro, bruxo, não sei mais o que tal, já tem desenvolvida essa percepção do mundo extrafísico, é preparado, então ele é um indivíduo que diz assim, nós dizemos no nosso grupo, né? A Nete é médium, né? E diz assim, o professor Vitor Hugo não é médium ostensivo, trabalha no nosso grupo mediúnico, não é médium ostensivo. Então, eu e ele nunca vimos um espírito na vida. A não ser encarnado. A não ser encarnado, né? Nunca vimos. Se bem que nós conhecemos, explicamos, orientamos, né, Vitor Hugo? Aos espíritos. Mentiras, por que não? Porque a gente, teoricamente, a gente conhece. Né? A gente conhece e tal. Então o médium sente, por que tu sente isso? Por causa disso. Um espírito assim, bem, não é bem assim, porque ele está se expressando assim, assado. Por outro lado, sentimos muita inspiração. Exatamente. Por outro lado, nós sentimos muito inspiração, muito bem lembrado, porque nós não temos a mediunidade de vidência, nem de psicografia, nem de psicofonia, mas na hora de conversar com os espíritos, as ideias vêm pelo coronário aqui, que é uma beleza, né, Vitor? Mas a gente se surpreende. A gente se surpreende, né? Sim, fala. A genética. Sobre a questão de ser genética. Bem, não existe comprovação até hoje de que a mediunidade é genética. Porém, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, em São Paulo, na USP, ele considera que nas mitocôndrias, porque a genética é dada pelos DNAs que estão no núcleo das células, certo? Do espermatozoide e do óvulo. Mas além dos cromossomos, dos DNAs, tem as mitocôndriazinhas e dentro da mitocôndria tem um cromossomazinho, certo? Então, que costuma vir pelo óvulo. Então, parece que a mãe, quando o médium, facilitaria por esse cromossoma mitocondrial, que não é daqueles 23 pares de cromossomas, facilitaria a mediunidade. Mas isso ainda está em estudo. Sim? Da mesma forma que vocês têm conhecimento, mas não têm evidência, uma pessoa pode viver voltado para a mediunidade sem ter consciência disso. Quer falar? Não? Tá. Olha, o seguinte, muitos seres luminares aí da humanidade, inclusive católicos e religiosos, etc., nunca ouviram falar de mediunidade, mas sentem anjos, conversam com anjos, entende? Então, estão exercendo a mediunidade. Vem Santa Maria, vem Céu de Lourdes. Estão vendo? Quantas santas existem? Sim, Silvia. Doutor Ricardo, eu tenho visto muitas pessoas que elas têm mediunidade aflorada, né? Seja de ver ou de ouvir, mas elas não querem se envolver com isso. Né? Então, elas, não vou na casa espírita, não quero ouvir falar disso. Isso perturba um pouco a vida dessas pessoas. Essa é a grande resposta, perturba a vida das pessoas. Bom, essas pessoas, a gente sabe, porque estamos numa casa espírita, já temos algum estudo, sabe que se elas estudassem, poderiam lidar muito bem com essa mediunidade. Né? Mas então, elas podem controlar a sua mediunidade que não seja dentro de casa espírita? Olha, o seguinte, se a gente vai tratar um bebê,
Você não leva num geriatra, por melhor que seja geriatra, só em último caso. Se alguém está para ganhar um bebê, está com trabalho de parto, não vai passar no meu consultório porque lá não tem estrutura para fazer um parto. Né? Então, existem locais especializados para tudo. Né? Se alguém vai fazer um mapa, não vai pedir para um pescador. Se alguém quer pegar um belíssimo peixe para o jantar para a família, não vai procurar um professor de geografia. São coisas específicas, habilidades específicas, locais específicos. Tá? Então, a que as pessoas têm medo? Primeiramente, eu tenho medo de me vincular, eu tenho medo de ficar com compromisso. Primeiramente, o seguinte, centro espírita, a pessoa não tem compromisso, a não ser com ela mesma. Não tem compromisso. Mas eu sou católica, eu não quero me tornar espírita. Entende? Então, eu me lembro que lá na antiga sede do ICEF, que nós estávamos juntos, uma vez um engenheiro, há muito tempo que frequentamos os estudos, na quarta-feira e tal, um deles, eu quero falar em particular com o senhor, doutor Ricardo. Eu disse, pois não, uma salinha assim, olha, eu quero me tornar espírita. Eu disse, muito bem, então, o que eu faço? Eu disse, nada. Mas não tem uma cerimônia? Não. Não tem uma coisa que assina? Não tem... Como é que eu sei que sou espírita? Tem o batismo? Não. Porque o espiritismo não tem nada disso. Quando você acha que existe reencarnação, que acredita na mediunidade, acredita em uma série de coisas, e não acredita em coisas que você já acreditava antes, você é espírita. Entende? Mas eu não vejo nada. Nem eu. Né? Então você confunde espírita com médium, não é verdade? Então não tem essa questão de eu vou assumir um compromisso, não, é uma coisa de interior só. A pessoa está percebendo que está aprendendo, está crescendo, está evoluindo, está podendo ajudar os outros e tudo mais, então ela vai se aproximando, participando, etc. Primeiro ponto é essa questão do vínculo. Deixa eu só completar, tá? Outra questão é o seguinte, porque se eu for no centro espírita, eu vou receber espírito. Gente, isso não existe. Não, se eu for no centro espírita, você vai receber centro espírita no campo de futebol, no cinema, em casa, principalmente em casa. Mas eu nunca recebi. Recebeu uma honra, você pensa que não. Aí você, eu falei isso, mas eu não estava em mim. Entende? Na verdade, as pessoas falam, eu falei aquilo, mas eu não queria ter falado. Né? Isso é influência espiritual. Entende? Que se ela não começar a estudar e educar e controlar a mediunidade, ela vai ficar joguete das influências o tempo todo. Aí não dá certo isso, não dá certo aquilo, e não consegue se organizar para a vida em uma série de itens. Né? Então, não existe essa confusão que o pessoal faz. Né? Então eu vou ter que... Vai ter um espírito entrar em mim. Não existe, o espírito não entra em ninguém, entende? Né? Não acontece isso. Né? Queres colocar? Não só muitos do receio, de compromisso, vem de outra religião, até como Umbanda, né? Isso, bem lembrado. Porque eu vou ficar dependendo do espírito lá que me comanda e tal. Se eu cair fora, ele vai me perseguir. Eu já ouvi isso. Bem lembrado isso. Então existe, não são todos os grupos de Umbanda, claro, mas existem muitas linhas próximas de Umbanda, Quimbanda, Candomblé e outros, alguns grupos, algumas estruturas, que os espíritos, eles comandam totalmente o médium, que eles chamam até médium de cavalo. Já ouviram falar nisso, né? O meu cavalo, o espírito diz assim, o meu cavalo, entende? Então você tem um compromisso comigo. A gente não tem que ter compromisso com espírito nenhum. A gente tem que ter compromisso com a verdade, com o trabalho, com o estudo, com a seriedade, com o amor ao próximo, isso sim. Entende? Porque o espírito disse, mas eu também sou um espírito. Entende? Ele tem a sua opinião, também tem a minha opinião. Né? Então, no movimento espírita, dentro da linha que nós aceitamos, os espíritos são nossos amigos, nossos companheiros, eles nos orientam, mas tudo que o espírito diz, a gente deve analisar. Deve analisar, aceitar ou não.
Muitas casas espíritas até estão, em termos dos orientadores da casa, estão botando isso, porque é exatamente isso. Quem é responsável somos nós. Senão, assumam a responsabilidade. É verdade. Porque os espíritos também têm as suas ideias e nem sempre fecham com as ideias da gente. Entende? Mas chega um espírito aqui, bonzinho e tal. Ah, vocês têm que transformar isso aqui num asilo de velhinho, que tanto velhinho abandonado. Para aí, a finalidade da nossa instituição não é transformar em asilo de velhinho. Ah, mas então, vocês sabem, tem tantos filhos que passam fome e tal. Então, vamos orientar para onde vai buscar, etc. Existem até asilos espíritas aqui em Florianópolis, tem vários, né? Tem o Lar de Zuma, tem a Seoga, tem a Sete e tudo mais. Porque o espírito, muitas vezes, ele quer satisfazer uma necessidade dele, uma angústia dele, algo que ele deixou de cumprir. Entende? Então, ele quer passar isso aonde aceitar, ele faz isso. Isso às vezes até causa divisão na casa espírita, porque um quer fazer uma instituição dessa e o outro grupo não estamos em condições e tal. Já vi acontecer isso. Exatamente. Exatamente. E o pior é quando as pessoas que saem do centro espírita dizem: a gente recebeu uma orientação para fazer e fundar um centro espírita. Aí a gente começou a trabalhar e tudo veio, a gente montou a casa espírita. Lá em Juruí eu conheci 2 grupos assim. Não, acontece bastante, entende? Acontece bastante. Então, mas antes disso, às vezes tem uma briga. Sim. A gente conhece bastante coisas, casos assim, bastante mesmo. Bom, perguntas bem interessantes estão surgindo, hein? Pois não, quer falar uma coisa? Não, Antes não, fala. na verdade, você foi, né, a série de perguntas que eu estou fazendo aqui em função de mim. Não há problema algum. Posicionamento. É ruim um médium não aceitar um tipo de comunicação, por exemplo, né, tipo a comunicação inconsciente. Sim. Né, resistir a ela e mesmo assim conseguir evoluir e no sentido de ter as comunicações conscientes. Não entendi bem. Depende da situação, né? Porque, por exemplo, pega uma situação, uma vez aconteceu comigo. Eu comecei a escrever, isso foi bem no início do espírita. Aí eu cheguei para a coordenadora, olha, eu estou começando a escrever, não é meu. Só que o pensamento está muito flutuante, às vezes eu penso uma coisa assim e tal. Eu acho que faz um pouco desequilibrado. Os teus irmãozinhos estão indo, estão querendo conversar contigo, tu está dando fluência. Estás fazendo evangelho em casa? Como é que estás fazendo? Cadê que ela me orientou? E aí, parou. Foi bem nisso quando eu entrei no espírito. Então, se a gente dá fluência para isso, tem que tomar cuidado, né? Não, a pergunta é, sim, a pessoa pode ter uma mediunidade. Como? A pessoa pode ter uma mediunidade bastante aflorada. Sim. Ter sonhos. Sim. Né? Atender mesmo os sonhos. Sim. Querer trabalhar num grupo mediúnico, mas não aceitar trabalhar de forma inconsciente, uma comunicação inconsciente. O médium pode escolher se vai ser um médium consciente ou inconsciente? É difícil. Mas no centro espírita, trabalha no centro espírita, ou só em casa, ou só em sonho? Não, no centro espírita. Olha, o seguinte, por isso tem um coordenador no grupo. Dentro da coordenação, porque o inconsciente total não existe. Não existe. Por que não existe? Porque senão o que aconteceria é o seguinte, digamos, que eu fosse médium psicofônico, aí vamos atender um caso grave e tal, uma pessoa, colocamos o nome ali, concentrando, aí eu recebo a entidade, diz assim, eu quero acabar com a vida do professor Vitor Hugo. Se eu fosse totalmente inconsciente, eu pegava essa mesa e pluf, quebrava em cima da cabeça dele e matava. Eu sou totalmente inconsciente. Isso não existe. Por quê? Sempre, mesmo que seja inconsciente, há um controle por uma outra via onde o médium ele consegue filtrar. Senão ele dizia um monte de palavrão na sessão mediúnica.
O espírito obsessor de um assassino diz assim, eu estou com raiva de você porque você não é simpático. Não. Ele diria um montão de palavrões, só que o médium não vai filtrar. Porque ele vai fazer o curso, vai aprender, vai ser chamado a atenção, vai se ajustar ou vai para outro lugar. Entende? Aí ele se ajusta. Ele aprende, ele controla. Eu começava com o pessoal que vinha novo, por gentileza, fique sentado. Aí ela fala, mas o espírito quer levantar, não consegui. Não, o espírito quer, mas você vai ficar sentado. Entende? Não quer bate num, joga coisa, etc. Porque existem grupos espiritualistas, alguns grupos assim fora, né? Que fazem um terreiro, aí bebe, fuma, porque o espírito quer beber, porque o espírito quer fumar, que é isso, porque usa as energias da cachaça. Usa, mas dá para usar energia mental, não precisa usar a energia da cachaça. Entende? Então, o inconsciente total não existe porque o médium pode ser treinado a fazer o controle. Entende? Então, ele no grupo, no curso de mediunidade, ele vai aprender isso aí. E depois, na prática, ele vai se disciplinar nesse sentido. Entende? Os médiums vivem no grupo, né? Olha, eu estou sentindo aproximação, mas estou segurando. Não, porque senão todo mundo vai começar a falar ao mesmo tempo. Ninguém vai se entender. Mas, doutor Ricardo, doutor Hugo, a questão que eu vejo, assim, essa questão da mediunidade, para quem é médium, é essencial o estudo. Fundamental mesmo. Senão, realmente, perturba totalmente a vida. Então, que estudo é esse que tem que ser feito? É basicamente o curso de mediunidade, que é o COEM 1, 2 e 3. É possível fazer um curso de mediunidade sem ter conhecimento do espiritismo? Quer falar? Bom, o ideal é que antes de fazer o curso de mediunidade, a pessoa faça um curso básico. Aqui tem, por exemplo, o ESD. Está se fazendo, inclusive, o ESD, né? Tem um ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. O que é Deus, o que é Espírito, existe vida em outros planetas, etc. Enfim. Então, vai-se durante 1 ano ou 2 estudar, ter todo o conhecimento básico, para depois educar a sua mediunidade. Mas se ele está em situação emergencial, então vai fazer atendimentos individuais, atendimento fraterno, orientação, etc. Né? Se a pessoa tem a mediunidade que está perturbada, o conselho é estudar o ESG, outros cursos de formação de espiritismo, e, ao mesmo tempo, acompanhar com esse tipo de... atendimento fraterno, orientação individual, etc. Porque eu participei uma vez, aqui durante pouco tempo, tive que me afastar, de um curso de mediunidade. Sim. E notei que naquele curso, porque eu estava saindo do ESG, tinha frequentado 2 anos do ESG aqui, notei que nesse curso de mediunidade tinha muita gente muito verde, muito sem conhecimento. Sim. Não é? E muito deslumbrada com a mediunidade. O que realmente fica difícil num grupo, há tantas coisas díspares. Sim, é verdade. É verdade. É verdade mesmo. Então, o correto seria a pessoa pode até fazer junto. Ela faz na terça o COEM, que é o estudo de mediunidade, e na quinta, ou vice-versa, né, faz o estudo básico. Mas ela precisa fazer o básico, senão acontece exatamente o que você falou. Então, não é correto entrar diretamente no curso de mediunidade, a pessoa fica meio perdida também. E atrapalha os outros. Né? Bem, gente, nós estamos no final. Vitor, não quer fazer uma consideração? Não? Então, está na hora, né? Bem, então eu vou pedir para você encerrar. Não, eu cheguei tarde. Tá bom. Meia hora do sinaleiro de bateria. Todos estão Cheguei aqui hoje atrasado. Não sei como que está. Vamos fechar antes do encerramento? Não, vou deixar encerrar então. Bem, meus queridos amigos, foi um prazer nos conversarmos. Vamos agradecer a equipe espiritual que nos acompanhou, todos esses companheiros, estudiosos, amorosos da dimensão extrafísica que aqui compareceram e nos intuindo durante esse processo, e que tenhamos uma noite cheia de paz, de harmonia, de saúde psíquica, né, e física,
e que possamos, durante o sono, nos desprendermos e continuarmos ao desenvolvimento do nosso espírito. Muito obrigado. Antes de encerrar, né, Oi. de